Olá galera, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Vamos lá, sem mais delongas, já dando aqui os recados rapidinho. Não esqueça de verificar sua inscrição no canal, deixar seu like, seu joinha, seguir a gente no Instagram lá em Nerdilizando Tudo, para ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal. E vamos falar sobre o volume 5 de A Espada Selvagem de Conan. A coleção aqui pela editora Panini, né? Coleção definitiva da Espada Selvagem de Conan. Galera, eu vou fazer nesse formato, focando na obra aqui, né? No quadrinho, que é o que nos interessa, na verdade, tá? O padrão aqui da coleção continua o mesmo, tá? Em torno de 200 páginas. E essa coleção, ela traz várias histórias, tá? Vamos mostrar aqui rapidinho, aqui, ó, capa, né? Com vários autores, né? Roy Thomas, John Buscema, Gil Kane, Neil Adams, Walter Simonson, Alfredo Alcala, Ralph Hesse e Tony de Zuniga. Galera, se eu falei errado algum nome, são nomes complexos. Galera, no geral já falo, já de cara, eu adorei a edição, tá? Achei muito legal mesmo. E vou dar aqui a minha resenha sobre essa edição, falando rapidamente sobre as histórias, tá? Ela segue na mesma pegada, né, das outras, a mesma ideia, o mesmo material, isso daqui não muda, tá? E eu tenho as seguintes histórias aqui: os espectros do Castelo Rubro, a fortaleza de Baal-Zagoth, sombras de Zamboula, era pré-cataclísmica, ascensão dos Iborianos, reinos dos Iborianos, crônicas da espada. Tem algo de bom na Ciméria. Vamos lá, galera. Falando já aqui da primeira história. Sempre tem uma intro, né? Primeira história: os espectros do Castelo Rubro. Nesta primeira história aqui, galera, sempre as histórias nessas edições aqui, elas são divididas em várias partes, tá? Eu vou falar aqui rapidamente sobre as partes que compõem essas edições, certo? Então vamos lá, com breves resenhas, sem spoilers, tá? Nessa história aqui, o Conan está no meio de uma cidade que está sendo completamente destruída, está sendo completamente saqueada por bandidos, tá? E em meio a essa confusão toda, o Conan tá ali, né? Ele chega nessa cidade que está sendo atacada por vários bandidos e acaba salvando uma mulher que era escrava de um mercador dali, tá? E essa mulher é salva então pelo Conan, o mercador morre e essa mulher acaba sendo levada pelo Conan, né? Embora aqui a gente tem um Conan mais saqueador, mais voltado para o lado de saquear, de roubar e assim por diante. O Conan então salva ela e leva ela, mulher de beleza muito grande, sempre muito bem desenhada, a arte aqui é muito boa, tá? Então ele leva essa escrava se chama Zuleika. Então ele salva ela de ser morta e foge de lá em direção a um castelo chamado Castelo Rubro. E aí que começa a segunda parte dessa história, chamada A Herança de Terror. Então Conan chega ao Castelo Rubro, ele entra, né, no Castelo Rubro, e encontra um amigo dele que é regente desse lugar, né? Ou seja, o Conan então é amigo desse cara. Esse cara aqui, por sinal, ele apareceu no segundo volume dessa coleção aqui, A Espada Selvagem de Conan. Então ele ajuda o Conan lá em uma situação lá naquele segundo volume, onde eles acabam se tornando amigos. Então ele recepciona o Conan e os dois falam sobre negócios aqui. Eles tecem um plano de vender essa garota que o Conan pegou aqui a um rei que procura pela filha desaparecida. Essa garota chamada aqui, no caso Zuleika, ela é muito parecida com a filha desse cara que sumiu há vários anos. Então eles tecem um plano aí de vender essa garota como sendo a filha desse rei,
né? E nessa história aqui, nesse plano aqui, o Conan parte em busca dessa barganha com esse rei e acaba deixando a garota lá com um amigo dele, tá? Um amigo dele aí chamado Malton, e fala para ele deixar ela parecida com uma rainha e não com uma escrava, tá? Ele parte, na verdade, eles ao invés de barganhar direto com quem seria o pai da rainha, ele vai barganhar com quem seria o noivo do pai da rainha. No noivo do pai da rainha, olha, o noivo da filha, noivo da Zuleika, porque o cara tem mais dinheiro. E aí começa a parte 3 dessa história chamada Uma Barganha entre Demônios. Tá? Nessa parte 3 da história, esse cara aqui que quer pôr a mão nas princesas, ele é um mercenário suposto aqui, rival do pai da princesa, e ele tenta conseguir aqui uma grana em troca da rainha, tá? Da suposta princesa, né, que sumiu há tanto tempo. No meio da barganha aqui, o cara fala que não vai dar o dinheiro para ele sem antes ver a princesa e fica dito que eles vão partir com um exército, né, para verificar essa Zuleika aqui. No meio da barganha eles encontram alguém que estava bisbilhotando a conversa e o cara manda só itar o cara e mandar embora, né? Tem uma clemência aí dele, esse cara foge. Bom, na quarta parte desse conto, chamado Teste de Zuleika, mostra que o Malton, desejando a Zuleika, né? Querendo com que ela pôr as mãos nela, né? Ele vai se apaixonando por ela e ela fala um pouco da história dela. Quem ela era, como ela virou escrava e assim por diante. Aí vocês têm que ler para saber mais histórias. Além disso, o Conan parte com um exército, né, em direção à fortaleza aqui, o Castelo Rubro, para garantir, né, que esse cara vai com o exército porque tem medo de morrer, né, e quer ver se é realmente a princesa, né, a princesa que sumiu há tanto tempo, né? Chegam lá Conan chega nesse lugar, eles decidem que vão pensar até o amanhecer e vão dar a resposta. E o Malton se demonstra já totalmente apaixonado aí pela Zuleika, né? Então começa a parte 4, a parte 5, chamada Discórdia entre Ladrões, onde o sócio, né, o Conan e o Malton, eles acabam discutindo porque o Malton quer ficar com a Zuleika, não quer entregar a Zuleika, e o Conan quer o dinheiro, quer muito dinheiro. E os dois começam a brigar. Nisso, uma pessoa aqui, né, do exército acaba se infiltrando nessa fortaleza e raptando a Zuleika, tá? E abrindo os portões da fortaleza para os exércitos chegarem. O Conan e o amigo Malton param de brigar e eles vão atrás de socorrer a cidade, tá? E aqui vale lembrar que é dito aqui, é explicado aqui, que nesta cidade existe uma maldição, que os antigos moradores daqui juraram vingança quem exterminou eles. Falam que esses moradores, mais de 40 pessoas, foram exterminados e os corpos jogados em alguma câmara secreta dentro dessa fortaleza. E eles estão esperando o dia da vingança, tá? Então, nesse capítulo chamado Espadas e Espectros, Conan vê o raptador da Zuleika fugindo e ele se espreitando, né, em meio a uma batalha, porque os invasores invadiram aqui a fortaleza, e o Conan o segue. E ele se depara com uma cripta até então nunca encontrada, onde tem os ossos de 100 guerreiros que antes estiveram aí, né? Eram os regentes desse castelo rubro, os mesmos que juraram vingança, tá? O Conan então batalha contra o raptor da Zuleika e uma gota de sangue cai sobre esses esqueletos, fazendo com que eles se levantem para cumprir o chamado deles, a profecia, a maldição que eles teceram de se vingar. Então eles marcham em guerra
contra o exército que está ali. Nessa oitava parte, chamada Noite de Ossos, esses esqueletos assassinos matam os invasores, começam a brigar contra esses invasores, porque esses invasores foram os culpados há um tempo longínquo da morte deles. Então eles se vingam, né, desses caras aí, e o exército do pai da princesa, ao fim da batalha, ao se vingar, né, esses esqueletos viram pó, e o pai da princesa, o exército que seria o pai da princesa, aparece, porque aquele espião lá da conversa lá atrás era na verdade um espião do rei que levou as informações para ele. E a Zuleika aqui, então, ela decide se passar pela filha, né, desse rei, e fala que está apaixonada pelo Malton, que quer ficar com ele ali naquela fortaleza, e o rei dá a bênção para isso, e os dois vivem felizes para sempre, e o Conan acaba partindo aí, falando que vai partir depois do casamento. Galera, sobre a arte é espetacular, eu não tenho nem o que falar. Tá? A arte dessa história aqui é fantástica, tá? A fortaleza de Balga-Zagoth, ela já existe, né? Essa história aqui, ela já existe no ônibus, tá? Um ônibus lançado pela editora Painini, o primeiro ônibus. Tá? Essa editora aqui, essa história aqui é o seguinte, tá? É a arte do Gil Kane, que foi, para quem não sabe, o primeiro desenhista do Conan. E o Conan aqui, ele tá no navio, no mar, sendo capturado por vikings. Tá? E ele vai ser assassinado e no meio da confusão ele acaba... o barco vai virar por algum motivo, eles entram numa bruma branca e o Conan acaba escapando aí pro mar, nadando. E ele salva quem era o comandante desse lugar e eles acabam brigando contra o comandante desse lugar. Ele acaba ajudando o comandante do barco, né? Na verdade, desculpa aqui, eu engasguei aqui um pouquinho para falar, de um tubarão, e os dois vão parar numa ilha cheia de criaturas esquisitas. Em princípio, uma criatura ainda pesquisando uma mulher, perseguindo uma mulher. Então eles ajudam essa mulher, e essa mulher se demonstra uma espécie de sacerdotisa, né? E fala que existe um povo muito supersticioso aqui nessa ilha, e ela era essa sacerdotisa que foi, a princípio, deturpada do próprio trono, então, por uma outra pessoa que queria o trono. E ela fala que eles vão conseguir fazer ela reaver o trono, e realmente isso acontece. Eles conseguem reaver o trono, tá? E eles vão para os aposentos dele. O Conan acaba lutando aqui em prol dessa mulher aqui, e eles acabam conseguindo a vitória. A mulher é condecorada rainha de novo. Na segunda parte da história, chamada Criatura do Templo, eles estão desfrutando dos aposentos e eles são atacados por criaturas que até então não haviam aparecido, e que a rainha, que essa nova rainha, ela diz que faz parte da galera aqui, né, desse pessoal aqui, do antigo, né, a antiga pessoa que estava no lugar dela, ele criava essas criaturas aqui. E aí ele manda elas atacar, são misturas de humanoides com outras criaturas, e eles acabam entrando em atrito com a rainha. Essa rainha, porque o Conan desfaz dela, quer matar o Conan, enfim. Há uma briga aqui entre eles, e em meio a essa confusão toda, um vulcão entra em erupção e acaba destruindo tudo, tá? Ao destruir tudo que tem aqui no local, eles conseguem fugir para o mar, e esse vulcão, né, destrói tudo, e eles conseguem fugir para o mar, onde eles se veem resgatados por um navio que levam eles para um
uma guerra, né? E aí lá no ônibus tem essa sequência dessa história, o que acontece na guerra, e aqui não, aqui acaba aqui e vai para a segunda história, para a próxima história, chamada Sombras de Zamboula, que tem a arte do Neil Adams, perdão, e que eu achei muito legal. Zamboula é uma cidade que está sendo acometida por sumiços de pessoas, tá? Esses sumiços se dão por conta de canibais, tá? Então tem canibais nessa cidade que pegam os forasteiros, dão sumiço nele, come, né, essas pessoas, e acaba que a pessoa fica como sumida, e como é forasteiro ninguém liga, tá? Apesar do pessoal saber que são esses canibais, ninguém faz nada. E o Conan acaba se vendo nessa situação como alguém perseguido, ele escapa e salva uma mulher de ser morta por esses canibais. Ele acaba se envolvendo com essa mulher, a princípio uma mulher muito bela, que fala que se ele ajudar ela a reaver um amado dela que está louco por algum motivo, ela vai se deitar com ele. Ele ajuda, vai para um templo e acaba se envolvendo aqui em diversas situações, até mesmo luta com o Brutamontes, que foi treinado para quebrar pescoços, né? E ele passa por situações onde esses inimigos usam drogas, usam alucinógenos para ele lutar contra. E ele acaba brigando com esse cara e consegue aí a vitória e salva, né, essa princesa, que a princípio fala que está ali para reaver o amado e um anel mágico, né? Mas o que acontece é que esse anel mágico ele não é reavido. Na verdade, o Conan rouba ele e leva embora como parte do spoiler, e a princesa acaba não deitando com ele no fim da história, enfim. E aqui é mais como se fosse uma bíblia, uma era, contando como é a era arboriana desde antes do Conan, né, até a era do Conan, tá? Então, você tem essa última parte contando isso, tá? Essa parte aqui não vale muito, é como se estivesse narrando histórias, então fica meio por isso. No fim, fala sobre o Gil Kane, fala sobre o contexto, as crônicas da espada e assim por diante, tá? Então é desse jeito. Galera, é isso. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Não esqueça de curtir, compartilhar e, se possível, comentar. Até mais.